Olá pessoal, estamos dando sequência aqui ao livro Pão Nosso. Estamos no capítulo 56, nos nossos episódios diários, intitulado Êxitos e Insucessos. Antes, porém, contudo, entretanto, mas, todavia, contudo. No capítulo passado, como dever de casa, deixamos um exercício mental. O que é que significa êxito? O maior êxito que a gente teve com o Evangelho. E o maior insucesso que nós tivemos sem o Evangelho. Você que quis responder no final do episódio passado, beleza, depois eu vou passar lá para ler. Você que quiser responder, escreve aí. Mas essa é uma pergunta, conforme a gente falou no final do episódio passado, introspectiva. No texto de hoje, Emmanuel traz uma lição de uma carta de Paulo aos Filipenses, em que diz o seguinte: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Eu vou ler um pequeno trecho do comentário e a gente começa a enfrentar, a desbravar, a estudar, a refletir, a conversar sobre o texto de hoje. Em cada comunidade social, existem numerosas pessoas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais prioridade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatismo e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Eu quero fazer um destaque aqui nesse primeiro parágrafo, que nós, Emmanuel traz essa reflexão, enquanto comunidade social, temos inúmeras preocupações quanto aos nossos sucessos particulares. E muitos de nós gostamos de uma posição de evidência. Mas, efetivamente e subjetivamente, o que é que significa evidência para a gente? Estar no movimento espírita, em uma posição de vitrine, aparentemente pode significar uma evidência, mas traz mais responsabilidade. Nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos não para nos colocarmos em evidência. E aqui é para quem é e para quem não é do movimento espírita. Nós devemos aproveitar as oportunidades para trazer o Evangelho para ser pautado. Porque é o Evangelho do Cristo que nos fortalece. E a vida é muito dinâmica. Há quem diga, e eu particularmente disse isso durante muito tempo, que a vida é como se fosse uma roda gigante. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo. Mas a vida é tão dinâmica que me fez ressignificar essa expressão. A vida é como se fosse uma montanha-russa. E a depender do nosso psiquismo, às vezes nós ficamos em looping, dando evidências, por exemplo, às situações emocionais como orgulho, vaidade e egoísmo. Mas, enquanto seres imortais, nós devemos ter uma convicção de que essa jornada é temporária. E nós precisamos aproveitar as oportunidades. Já canta Tim Maia e Lulu Santos, por exemplo, que a vida vem em ondas como o mar, no vai e vem infinito. E por falar em mar, eu quero deixar um abraço para Eliette, que costuma nos assistir aqui no canal do YouTube. Ela mora lá em Maresias, litoral de São Paulo. Eliette, um forte abraço e muito obrigado aí pela interação que você faz com a comunhão espírita
nesses episódios diários. E eu quero propor, Eliette, uma reflexão para você, quando novamente você for à praia, aí em Maresias, sentir a brisa do mar, tocando seu rosto como se fosse uma obra de Deus. Por que eu falo isso? Porque você que está aí em uma cidade litorânea tem uma realidade diferente, por exemplo, de quem mora em São João do Sabugi, sertão nordestino, o interior onde meu pai nasceu e onde eu tenho muitos vínculos afetivos. Enquanto Maresias tem abundância, tem excesso, por exemplo, de água, nem que seja água salina, água do oceano, São João do Sabugi tem escassez. Independente dos cenários onde nós estivermos, devemos ter em mente que a prática do Evangelho deve ser posta em prática. Porque, a depender do nosso processo de reajuste com a divindade, a depender do nosso processo de planejamento reencarnatório em relação aos débitos que nós trazemos, às vezes nós podemos ter algumas provas bem específicas. E independente do que nós estivermos passando, o receituário de Emmanuel no capítulo de hoje diz respeito a termos uma perspectiva de reportarmos equilíbrio ao nosso caminho, ou tentarmos reportar. Voltemos ao texto. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos, que contudo se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez, e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Tem 3 questões que eu queria que nós lêssemos, estudássemos mais profundamente depois desse episódio. São as questões 814, 815 e 816 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec vem escrever com a equipe do Espírito de Verdade a respeito da desigualdade da riqueza e da pobreza. Que muitas vezes a gente não entende porque uma pessoa é muito rica, porque uma pessoa é muito pobre. E nessas questões há um destaque sobre o nosso processo de aprendizado. 814. Porque Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Qual das provas é mais perigosa para o homem, a da miséria ou da riqueza? Ambas são igualmente. A miséria provoca as queixas, ou as queixas contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. E aqui eu quero fazer um destaque para uma história lá da mitologia grega, do rei Midas. O rei Midas era um rei muito avarento, gostava muito de acumular recursos. E certa vez ele se encontrou com um deus grego e disse: eu quero fazer um pedido. Não confundamos essa história com o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada são 3 pedidos. O rei Midas foi só um. Aí o deus grego disse: tudo bem, tudo que eu toquei, eu quero que se transforme em ouro. Seja feita a vossa vontade. Midas fica eufórico. Procura os melhores amigos. Vai e abraça o primeiro. Ixi, Maria. Sou desastrado. Quem sabe na próxima reencarnação me ajuste. Vai e abraça o primeiro, dizendo: estou muito feliz. Tudo que eu pegar transforma em ouro. O amigo se transformou em ouro. No segundo, a mesma coisa. E no terceiro. Aos poucos, aquela euforia foi se transformando em uma angústia. O rei Midas foi vendo que a sua perspectiva de acumular patrimônio estava deixando-o sozinho. Nasce ali a expressão ouro de tolo.
tenhamos em mente que nos nossos processos de vida devemos, conforme registra Emmanuel aqui no finalzinho, na alegria e na dor, na fartura ou na escassez, devemos extrair o conteúdo divino. Esse corpo está se acabando, o meu corpo, o seu, com o tempo ele vai acabar. E o que é que fica em relação à lição do espírito imortal? Eu, por exemplo, com muita fé em Deus, com muita fé no Evangelho e com muito exercício de atenção, aos poucos estou me tornando menos desastrado. Mas ainda vai demorar um pouquinho para eu me ajustar com essa imperfeição. Cada um com sua limitação, cada um com os seus propósitos e trabalhos, e conforme registra o Cristo, cada um conforme as suas obras. Provavelmente, em outras reencarnações, eu devo ter quebrado inúmeros vasos. Esse não. Vamos que vamos, com muita fé em Deus e atenção ao que nós fazemos. Até a próxima, em que trabalharemos o capítulo 57, Perante Jesus. Um abraço.